E aí a gente já falou sobre caracterizar essas queixas, a gente já caracterizou a queixa de acordo com o domínio e a gente também já falou de funcionalidade e das medicações que podem estar implicadas com a queixa cognitiva. E aí agora a gente vai partir para a parte prática em relação a avaliando a cognição. Então, se eu tenho aquele paciente que merece ser avaliado, que a gente vê que a queixa é mais procedente, aquele paciente que a queixa tem exemplos claros, aquele paciente que a queixa é trazida pelo acompanhante via de regra, então a gente vai lançar mão de testes globais, que eu vou explicar para vocês quais os que a gente mais usa, e os testes específicos. Essa junção, a gente tem uma avaliação neuropsicológica, que a avaliação neuropsicológica é feita por um especialista, um neuropsicólogo, que faz a junção dos dois, mas de forma com laudo, é um relatório, tem desvio padrão em relação às testagens. Então, os testes globais servem muito para o médico generalista. Então, é algo que é de fácil aplicação, é algo que a gente precisa conhecer e que a gente precisa aplicar num paciente com queixa cognitiva. Obviamente, a gente vai tentar diferenciando aos poucos essa queixa que a gente precisa investigar. E os testes específicos, aí a gente tem que levar mais para o neurologista, o geriatra. Eu vou só dar alguns exemplos para vocês para a aula não ficar tão extensa, tá? Vamos em frente. Os testes globais, o que eu vou mais me ater aqui, eu vou tentar, eu não vou explicar como aplicá-los, mas eu vou apresentá-los, tá? Que é o exame, o Mini-Mental, que todo mundo conhece, que é o mini exame do estado mental, e o MoCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, que hoje a gente tem utilizado cada vez mais, principalmente na população de escolaridade mais alta. E aí eu não vou me ater a outros testes globais, como o Mini-Mental Grave, o MoCA Basic, o Addenbrooke, então tem o DCS, então são testes que a gente usa para avaliar a cognição de forma global. Ou seja, a gente vai tentar nesses testes globais pegar cada função cognitiva daquela, tá? Cada domínio cognitivo, tá bom? Vamos apresentar o Mini-Mental para vocês, que vocês devem já conhecer, ter ouvido falar pelo menos alguma vez na vida. O ponto de corte do Mini-Mental aqui no Brasil a gente usa acima ou igual a 24, tá? Lembrando que é um teste rápido de aplicação, principalmente para quem já está habituado a aplicar. 8 a 10 minutos você consegue aplicar esse teste. Via de regra, exceto quando é um paciente com um declínio cognitivo já muito grave, que a gente acaba empacando em algum desses domínios, tá? A gente consegue, e uma das vantagens dele é que a gente consegue considerar o ponto de corte com a escolaridade. Então, vejam aí que a gente até consegue usar para analfabetos, então, como um parâmetro, tá? Então, analfabetos com pontuação menor do que 20 é algo que a gente considera alterado, tá? Então, a gente vai, obviamente, subindo o ponto de corte de acordo com a escolaridade. Então, Lucas, você, como médico que tem mais de 12 anos de escolaridade, se você errar 2 pontinhos do Mini-Mental, você tem uma alteração de teste, via de regra a gente tem que delimitar como tal, porque é um teste fácil, tá? Eu vou agora destrinchar para vocês cada campo cognitivo abordado pelo Mini-Mental. Aqui a gente vai ver a orientação, tá? Orientação tanto temporal quanto espacial. A gente vai ver dia do mês, data, dia da semana que a gente está. Uma coisa para o local que a gente está. A gente pergunta, doutor, meu amigo, onde é que nós estamos aqui? E aí ele fala, estamos num quarto. Não, nós estamos no aposento, isso aqui é um consultório médico. Via de regra, a avaliação cognitiva tem que ser feita em consultório ou em ambiente domiciliar. Mas a gente tenta evitar sempre em ambiente de internamento, tá? Então, a instituição que está, o bairro, cidade e estado, tá? Aí vão 10 pontinhos já só em orientação. A memória, no Mini-Mental, a gente usa 3 pontos para memória imediata, ou seja, eu peço para ele repetir e guardar 3 palavras e evocar depois de a gente fazer o cálculozinho aqui, que a gente pode ver que o paciente ele tem essa distração aqui do cálculo para a gente depois pedir para ele evocar, tá? A atenção e cálculo, a gente pede para o paciente subtrair 7 de 100 sucessivas vezes, tá? Até a gente pedir para parar. Caso o paciente diga, doutor, nunca gostei de matemática, a gente pede para ele soletrar a palavra mundo de trás para frente, tá? Via de regra a gente insiste no cálculo, mas de todas as atividades é uma das que mais leva tempo. E aqui, 9 pontos para a linguagem, tá? Em que a gente pede para o paciente nomear
objetos, que a gente pede para ele repetir, para a gente ver o discurso dele, para a gente entender um comando falado, entender um comando lido, tá? Então, ler e obedecer a frase, fecha os olhos, escrever uma frase para a gente avaliar a escrita e a percepção do paciente também quando a gente pede para ele copiar esse desenho aí abaixo, tá? Vantagens do Mini-Mental. É o teste mais conhecido, gente. É um teste que é o teste amplamente estudado. Então, é o teste, por ser um dos mais antigos, é um dos testes mais validados, tá? Ele é utilizado também para estadiamento e para prognóstico dos pacientes. Então, a gente usa o grau de alteração do Mini-Mental para a gente tentar estadiar o paciente em demência leve, moderada, grave. Obviamente, em algumas escalas. É um teste de rápida aplicação. 8 a 10 minutos a gente já tem uma bateria cognitiva global, tá? E a gente é validada a pontuação na população escolarizada em relação a gente consegue estratificar isso, tá? E as desvantagens. É um teste com baixa sensibilidade para o comprometimento cognitivo leve. É um teste porque é um teste fácil, tá? E a gente sabe que a gente tem um efeito teto. A gente fazer um teste desse, às vezes, em um paciente de alta escolaridade, chega a ser, a gente está, digamos assim, confrontando a inteligência do paciente. É um teste que hoje é pago, tá? É um teste que exige direitos autorais, então a gente precisa pagar para aplicá-lo. Ele avalia muito pobremente as funções executivas. A gente pode até dizer que a atenção e cálculo ali pode ser uma parte de funções executivas, mas é pobre para esse fim. E o teste de memória é muito fácil, então são 3 palavras e a distração é muito curta. Então, é um teste de memória muito fácil, tá? Estou falando aqui para a gente conhecer as vantagens e as desvantagens daquele instrumento que vale a pena a gente aplicar no consultório como médico generalista. Vale a pena a gente conhecer. E agora apresento para vocês o MoCA, tá? O MoCA, a gente tem um ponto de corte, via de regra, maior ou igual a 25, ou seja, alteração em 24, tá? O tempo de aplicação é maior do MoCA, então é um teste mais difícil, tá? Então de 13 a 15 minutos, às vezes até um pouco mais, se você não souber os comandos para a aplicação. Lembrando, gente, que esses testes a gente precisa ser treinado a aplicar e é um treinamento simples, tá? Mas a gente precisa ler as instruções de aplicação, porque para o teste ser válido, a gente precisa seguir as orientações da tradução dele. Então, eu preciso falar as palavrinhas mais certas, eu preciso tentar colocar o meu comando de acordo com o que foi estudado. A gente não recomenda utilizar esse teste em pessoas com escolaridade menor do que 4 anos e é discutível a gente realizar em pacientes que têm escolaridade menor do que 8 anos, tá? Aqui embaixo vocês vão ver que a gente precisa adicionar um ponto se o paciente tiver uma escolaridade menor do que 12 anos, tá? Então, é uma coisa que a gente tenta usar como fator de correção. Mas ele não tem como Mini-Mental aquela disparidade de pontos de corte em relação à escolaridade, tá? Aqui eu vou tentar abranger para vocês a função executiva, tá? Os domínios cognitivos, sendo o primeiro deles a função executiva e a habilidade visoespacial. Tá? Então, primeiro é o teste de trilhas, depois a gente pede para o paciente copiar este cubo e em seguida a gente pede para ele desenhar esse reloginho aqui para a gente, pedindo para ele colocar todos os números, ponteiros não, coloque todos os números marcando a hora de 11 e 10 minutos, tá? E aqui também, eu esqueci de a gente sublinhar, mas tem a abstração também, que é um teste para a gente avaliar a abstração, que faz parte da função executiva, como a gente falou lá no início, tá? E aqui a gente vai para a parte da linguagem. Então, a linguagem, a gente tem a linguagem para nomear, tá? Então, eu acertei aqui, ó, leão, rinoceronte e camelo. Opa, isso é um dromedário, é válido, não tem nenhum problema, tá certo? E aqui também a gente, para avaliar a linguagem, a gente usa 2 testes, que é repetir as frases que a gente fala, são frases mais extensas, e a fluência verbal fonética, ou seja, eu quero que em 1 minuto, dona Josefa, você fale o máximo de palavras que comecem com a letra F. Então, a gente usa esse ponto de corte de 11 palavras, tá certo? E agora a gente vai ver uma memória de forma mais robusta. A gente tem 5 palavras, a gente tem curva de aprendizado, a gente tem 2 tentativas para o paciente memorizar. Então, é um teste que a gente dá 5 palavras, rosto, veludo, igreja, margarida, vermelho. E a gente também tem aqui, olha, 2 campos para a gente distrair o paciente. A gente tem a atenção e a gente tem a linguagem e a abstração aqui
Então, a gente distrai muito o paciente, tá? Então, é um teste que a gente exige mais dele da memória. A atenção, que a gente usa essa parte para a gente avaliar a atenção, que é um domínio cognitivo, tá? E aí a gente vai ler a sequência de números, os PAN de dígitos, ler em ordem direta e em ordem inversa. A atenção para a gente bater a mão sempre que escutar a letra A. E olha aqui o velho e a atenção de cálculo também, tá? Subtrair 7 de 100. E na outra parte a orientação, tá certo? As vantagens do MoCA é um teste de maior sensibilidade para comprometimento cognitivo leve, ou seja, é um teste mais difícil, é um teste que a gente aumenta o sarrafo para o paciente errar, tá? Então, é um teste que é melhor para as funções executivas e tem um teste de memória mais elaborado, em que a gente tem mais distrações e é um teste free, é um teste gratuito, tá lá disponível para a gente aplicar, tá certo? As desvantagens do teste é que a gente tem poucos estudos, tá? De validação, mas é um teste validado no nosso país, é validado para diagnóstico também, tá? Mas a gente tem poucos estudos em relação a utilidade em segmento, em classificação, em relação à parte do grau de demência. A gente tem um maior tempo para aplicação, isso eu acho que é uma desvantagem do MoCA, principalmente se o paciente, por isso que a gente desaconselha em escolaridade baixa a gente fazer. E não aplicar em pessoas de baixa escolaridade, como a gente já falou. E aqui, só para a gente comparar os dois, a vantagem do MoCA e do Minimental para a gente gravar. Então, MoCA tem maior sensibilidade para comprometimento cognitivo leve, tem uma melhor teste para funções executivas e para memória também, e é grátis. O Minimental é o teste mais estudado, tem uma rápida aplicação, a gente serve para estadiar e também avaliar a curva de perda de progressão da demência e é validado também de acordo com a escolaridade do paciente. E as desvantagens, comparando um a outro, o MoCA é que tem poucos estudos, pouca utilidade para segmento, tem o maior tempo para aplicação e também a gente tem essa limitação que a gente sabe que na nossa população é uma limitação importante, tá, gente? Então, se a gente está num posto de saúde para aplicar o MoCA, a gente vai ter dificuldade. E o Minimental, eu acho que esse efeito teto, que é uma coisa que a gente vê em pacientes de maior escolaridade e essa baixa sensibilidade em comprometimento cognitivo leve, e essa parte também aqui que a gente tem que levar em consideração, os direitos autorais, tá? E em relação à parte cognitiva, não avalia funções e o teste de memória é fácil. Os testes específicos, como eu falei, só vou dar apresentar-lhes os testes específicos, que eu vou dar alguns exemplos do teste do relógio, que a gente viu lá no MoCA, que ele está lá, o relógio, mas esse teste do relógio a gente pontua de acordo com o desenho, com os ponteiros, com os números. Tem a bateria breve de rastreio cognitivo, que eu acho um instrumento maravilhoso para a gente avaliar, principalmente memória, tá? É um teste nosso, é um teste que realmente usa figuras, então é um teste mais fácil de aplicação. Fluência verbal semântica, fonêmica, teste de trilhas, bateria frontal, enfim, esses testes específicos são mais para os especialistas, tá? E aí só para a gente exemplificar o teste do relógio e a bateria breve também aqui, tá? Como eu falei para vocês sobre a avaliação neuropsicológica, é uma avaliação mais ampla, mais detalhada, geralmente precisa de 1 a 2 visitas do paciente, é maior do que 1 hora o tempo disso, e ele vem com laudo, ele vem com relatório, e ele consegue traçar esse perfil do declínio cognitivo de acordo com os domínios cognitivos. Então, paciente com paciente com comprometimento mais importante no campo da memória, das funções executivas, então a gente consegue caracterizar melhor isso com um profissional, tá? E aí chegou o grande X da questão em relação a gente tem alteração cognitiva. Lucas já falou de a gente caracterizar a queixa, a gente caracterizou a funcionalidade, viu a parte dos medicamentos, caracterizou a queixa de acordo com os domínios cognitivos, fez o teste global e agora a gente vai para o diagnóstico. Então, um paciente que tem prejuízo na cognição, um paciente que ele tem comprometimento funcional de AVDs, tá? De AVDs, tá, gente? De atividade de vida diária. Quando a gente tem essa junção, a gente tem o diagnóstico, que é demência, ou síndrome demencial, ou transtorno neurocognitivo maior, tá? Se o funcional estiver preservado, Lucas, apresente-lhes em uma entidade chamada comprometimento cognitivo leve, tá? Em que a gente não tem comprometimento funcional de AIVDs ou ABVDs, tá? Lembrando que essa condição impõe ao paciente um risco maior de conversão para demências. Alguns puxões de orelhas do geriatra aqui, tá?
o envelhecimento vai sempre cursar com declínio cognitivo, que é coisa fisiológica. Então, o paciente vai perder velocidade de processamento, todos com a idade vão perder a partir da quinta, sexta década de vida, o paciente passa a perder a velocidade de processamento de informações, a capacidade de reter informações novas também é algo que vai se perdendo, e a capacidade de fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, que é o multitask. Então, são coisas que são fisiológicas no envelhecimento. A gente sabe que a idade avançada é um fator de risco para a maior parte das demências. Então, demência de Alzheimer, um dos fatores de risco principais é a idade avançada. Então, a gente sabe que é uma condição muito mais comum e muito mais frequente em idosos. Mas o puxão de orelha que eu deixo para vocês aqui, demência, não é normal de envelhecimento, tá? Demência é uma doença que precisa ser abordada como tal. E aí, só para a gente fechar isso, o paciente chega para mim, Lucas, com uma queixa cognitiva, e aí eu faço o teste cognitivo e tá normal. E obviamente que ele não vai ter comprometimento funcional, então é um paciente que tem uma queixa cognitiva subjetiva, tá? O paciente chega para mim com alteração de teste cognitivo, mas não tem comprometimento funcional. E aí, Lucas, o que é que ele tem? Ele tem um CCL, um comprometimento cognitivo leve, tá? Esse paciente ele tem alteração de teste cognitivo, que eu falei para vocês, o Mini-Mental ou o MoCA, e ele tem comprometimento cognitivo para IVDs, ABVDs, então é um paciente que tem síndrome demencial, tá? Vamos lá, vamos em frente. Então, para a gente definir pelo DSM-5 o que é a síndrome demencial, a gente precisa de 4 critérios. A gente precisa ter uma evidência de um déficit em um ou mais domínios cognitivos, um déficit significativo, tá? A gente precisa que esse déficit afete a independência funcional, mesmo que seja para IVDs, tá? A gente tem que excluir a presença de delírio, por isso que eu digo que a avaliação cognitiva, gente, não pode ser feita em ambiente de hospital. Hospital é um ambiente super propício para delírio. E a gente não pode, o declínio dele não pode ser explicado por uma causa reversível. Então, ele não pode ser por depressão, por esquizofrenia ou outras condições que a gente vai ver um pouco mais à frente. E aí é que tá, eu acho que uma das partes mais importantes da aula, que é a gente fazer essa distinção da queixa cognitiva de um paciente que tem um transtorno de humor e um paciente que tem um transtorno cognitivo verdadeiro, tá? Então, o transtorno de humor vai chegar pra gente, via de regra, aquele paciente ou aquela paciente que tem uma queixa cognitiva com riqueza de detalhes. Então, chega seu José dizendo que esqueceu a panela no fogo, cozinhando batata doce, e isso foi depois de ter vindo da feira. A batata doce era a melhor que tinha, que ele agora vai ter que ir novamente. Então, é uma queixa rica em detalhes, tá? É uma queixa cognitiva que ele apresenta uma riqueza. Via de regra, esse paciente vem sozinho para a consulta para falar que está esquecido. Então, muitas vezes, e a maioria delas, ele não tem comprometimento funcional. Ele tem um predomínio de déficit atencional. Então, são pessoas que esquecem objetos, são pessoas que esquecem compromissos não muito importantes, que chegam atrasados, mas chegam. Então, são pacientes que têm prejuízo atencional, tá? A gente pode utilizar, nesses pacientes, ferramentas de rastreios, tá? Para a gente dar diagnóstico de depressão. Diagnóstico que eu digo é rastreios para a depressão. PHQ-2, o PHQ-9, o GDS, que é o Geriatric Depression Scale. Então, são instrumentos que a gente pode usar para avaliar o humor do paciente, tá? Então, é algo que a gente pode usar a nosso favor e muitas vezes vai chegar para vocês essa dúvida de o paciente está deprimido ou o paciente está com uma queixa cognitiva iniciando um quadro demencial, tá? Outros transtornos de humor também são verdadeiros em relação à evolução como pseudodemência, tá? Esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar. Então, são condições que a gente sabe que impõem um maior risco ao paciente. Então, eu fiz aqui uma tabelinha para a gente tentar diferenciar um pouco essa queixa cognitiva, tá? Então, a demência, via de regra, é aquele sinal de olhar para o lado. Chegou Dona Maria com o filho dela e o filho dizendo todas as queixas da mãe, dizendo tudo que ela toma e ela sempre olhando para o lado, só confirmando aquilo que está acontecendo, tá? Então, o sinal do olhar para o lado é algo que a gente tem uma acurácia importante. E a depressão é aquele relato rico e detalhado, tá? Via de regra, uma demência verdadeira, uma queixa cognitiva que a gente vai valorizar
é relatado pela família. Isso tem implicação de fato, a gente tem estudo mostrando maior valor para isso, para as informações da família. E geralmente esses pacientes que têm um diagnóstico de depressão ou de um transtorno de humor ou outro, ele vem sozinho, ou pode vir com alguém, mas é ele quem toma as rédeas da situação, tá? A nosognosia é uma coisa que é muito importante, que a gente, como eu falei, que está implicada ali no sinal do olhar para o lado, ou seja, o paciente vai negar que está esquecendo. Nos pacientes com sintomas, com queixas cognitivas e com transtorno de humor, eles são pacientes que somatizam mais, então são pacientes que têm mais queixas de dor, que têm mais queixas, enfim, de qualquer outras condições que somatizam naquela situação. E aí a gente tem um prejuízo principalmente na memória, que é o principal domínio acometido, principalmente na demência de Alzheimer, que é a mais prevalente, tá? Em torno de 60% a 80% das demências. E aqui o déficit atencional, que é muito característico dos transtornos de humor, de transtorno de ansiedade generalizada, de transtorno depressivo, de transtorno bipolar, enfim, o déficit atencional é uma coisa muito marcante, tá?